Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Conhecendo. No dia de hoje a gente vai estar conhecendo um Digimon bem interessante, né? Porque ele basicamente foi um dos primeiros designs de Digimon bem no comecinho, onde a coisa nem era bem Digimon ainda, né? Então a gente vai estar falando do Digimon protagonista, do primeiríssimo mangá de Digimon, Kamon Digimon. A gente vai estar falando sobre o Boom. Então, vamos começar? Vambora! Então, de escolhidos, para começar, Boom é o nome dele, B-U-N, né? Vocês vão olhar para ele e vão falar assim, nossa, que bicho estranho, nossa, que nome estranho, de onde veio isso daí? Bom, para começar bem do iniciozinho mesmo, a gente teve, antes de tudo, antes de muitas coisas que a gente conhece de Digimon, um pequeno mangá para apresentar Digimon de certa forma, chamado Kamon Digimon, né? Inclusive, no passado eu fiz alguns vídeos sobre Kamon Digimon, já falei de várias coisas que envolvem esse mangá aí, né? E que ele tinha muitas conexões com os Virtual Pets, com os Tamagotchis, né? Na época onde Digimon nasceu, lá pro ano de 1997, 1998, 1999, né? E nessa história, obviamente, o protagonista e Digi escolhido, né, desse mangá é um rapaz chamado Kamon Keitaro, né? Então o nome dele ser Kamon, assim como o nome do mangá ser Kamon, não é coincidência. Ambos têm o mesmo nome, para ter essa representação de eu sou o protagonista dessa história. E o que acontece é que na história Kamon Keitaro tinha um cachorrinho, e esse cachorrinho morre, né? O nome desse cachorrinho era Boom, né? Então, quando ele estava criando o seu pet virtual, ele decidiu que ia nomear o seu Digimon de Boom também, né? Você pode dar um nome para o seu Digimon da mesma forma que em outras mídias você pode dar nomes para os seus pets, né? Assim como acontece em Pokémon, por exemplo, não é porque o Pokémon chama Pikachu que você vai ficar chamando ele de Pikachu, né? Muitas pessoas dão apelidos para os seus Pokémons, em Digimon isso não é diferente, feito nos jogos direto, né? E o Kamon Keitaro fez isso. O que acontece é que o Boom, o Digimon dele, acaba se tornando um Digimon mesmo e ajuda o Kamon Keitaro em suas aventuras, entre aspas, apesar de que a história desse mangá é bem curta, não é um mangá grande, né? Então ele tem que lidar com algumas adversidades e ele vai ter que lidar com tudo isso com a ajuda de seu Digimon. Então, falando do Boom propriamente dito, ele é sim um Digimon, porém até hoje ele não teve bem um nome, né? Ele é chamado apenas de Boom mesmo, que foi o apelido que o Tamer dele, que o Digi escolhido dele, deu pra ele, né? Então, mesmo que a gente tenha esse apelido dele, a gente nunca teve um nome dado pra ele, né? Então, muitas pessoas consideram ele o primeiro Digimon protagonista de todos. E quando ele foi criado, pessoal, foi numa época onde os primeiros designs de Digimon estavam sendo criados, né? E diferente dos outros Digimons, o Boom não teve um nome. Então, inicialmente, o nome dele, obviamente, como eu disse, vem do cachorrinho que morreu, do Digi escolhido dele, né? Ele resolveu dar o mesmo apelido pro Digimon dele, porque ele sentia falta do seu cachorrinho, e o Virtual Pet dele talvez substituísse, livrasse ele dessa saudade que ele estava sentindo do bichinho dele, né? E então esse nome Boom pode vir de várias coisas diferentes, como por exemplo, um tipo de comida eles chamam de ban, né? Mas ele também pode vir do som que as caudas dos cães fazem, eles têm uma onomatopeia para isso, que também tem um som parecido com esse ban, né? Que combina com ele de qualquer forma, até pelo fato dele ser baseado num cachorro, né? De certa forma em nome, ele chacoalha a cauda, se comporta bem como um cachorrinho se comportaria, até mesmo em personalidade, né? Então tem quem o diga que esse Digimon é um Digimon cão, apesar dele não ser, ele é um Digimon semelhante a um dragãozinho, né? Então quando ele foi criado através de desenhos de Coromon e de Agumon. Então, inicialmente, quando os Digimons foram desenhados pela primeira vez, você tinha o Coromon e o Agumon, né, que a gente conhece da linha evolutiva do Agumon, né, até em Digimon Adventure, e o autor basicamente deu uma mesclada nos designs do Coromon e do Agumon, e foi assim que ele criou o design do Boom. Então você vai perceber que ele basicamente tem um corpinho de dinossauro, com uma cauda um pouco maior, e a cabeça dele é bem o formato do que seria o Coromon, só que aquelas orelhas em cima são menores, normalmente as orelhas do Coromon são bem, bem grandes, né? Então ele é meio que, vamos dizer, um intermediário entre Coromon e Agumon, basicamente isso, né? Até porque, para ele ser o primeiro protagonista, faz sentido que ele tivesse alguma relação com o Agumon também, né? Então, ele conseguia lutar muito bem,
lutava inclusive de maneira ainda mais poderosa do que os Digimons que outras pessoas usando Virtual Pets usavam. Então, uma coisa que era bem prevalente desse primeiro mangá é que as lutas eram entre usuários de Virtual Pets, de bichinhos virtuais. Então eles conectavam seus aparelhos assim e aparecia o bichinho virtual e o bichinho virtual lutava, né? Então não era tão parecido com os Digimons que a gente conhece hoje, onde o Digi escolhido vai pro mundo digital ou o Digimon vem do mundo digital pro mundo real, não. Literalmente era uma coisa bem videogame mesmo, né? Não que o Digimon das pessoas não se comportasse como se ele tivesse sentimentos. Aparentemente ele se comportava bem dessa forma mesmo, né? Mesmo que tivesse sido programado dessa forma, era uma coisa que conectava, por exemplo, o Kamon Keitaro com o Boom, que era muito legal. E o que acontece é que o Boom ele tinha uma característica muito especial, que é o fato de que ele não conseguia evoluir de forma alguma, não importava o quanto o treinador dele treinasse ele não evoluía. Porém, ele se tornava mais forte quanto mais ele treinava, mas tipo, muito mais forte. Ele basicamente ganhava força de evoluções, porém ele não passava por evoluções. Então, enquanto você tinha, por exemplo, um Agumon que evoluía para Greymon para ficar super mais forte, o Boom literalmente ficava com a força do Greymon e depois ficava com a força do Metal Greymon e por aí ia, né? Então ele ia ficando cada vez mais forte sem precisar passar por evolução nenhuma. Essa era uma característica que foi atribuída a ele. Inclusive ele era chamado de Badmon, né? Badmon ou monstro ruim, né? Mas não pelo fato dele ser do mal, e sim pelo fato dele meio que representar o que seria um monstrinho virtual que deu errado, que tá com bug, que tá com glitch, né? Alguma coisa do tipo, que não deu certo e que é basicamente um problema no Virtual Pet. É isso que as pessoas apelidavam o Boom, vamos dizer dessa forma. E é quase como se ele tivesse defeito, né? Então, muito provavelmente, as pessoas iam tratar isso como se ele fosse uma coisa nociva. Tipo, não vamos lutar contra ele, porque pode ser que dê pau, dê bug no nosso Virtual Pet também, né? Porém, não era bem assim que as coisas funcionavam. Então, o Kamon Kentaro acaba tendo que lidar com vários antagonistas, principalmente o principal de todos desse mangá, que é o Daemon, chamado de Deathmon em Kamon Digimon. A maioria das pessoas acredita que ele seja a primeira versão do que seria o Daemon, mas ele também pode ser a primeira versão do que seria o Deathmon que a gente conhece hoje. Mas de qualquer forma, ambos são Digimons do tipo Lorde Demônio. Então, o Daemon, todo mundo deve conhecer, é um dos 7 Lords, né? E faz parte do grupo dos 7 Lords até hoje. Ele apareceu pela primeiríssima vez nesse mangá, então pode-se dizer que ele é um dos primeiros Digimons que foi criado, né? E ele tinha um design um pouco diferente, sim, mas não importa como você olhe pra ele, você vai entender que é o Daemon de qualquer jeito. Ele tem essa aparência com essa bocona até hoje, né? E uma das características do Daemon é que, além dele ser um Digimon poderosíssimo, a gente sabe, ele é um Digimon de nível Mega, até mais forte do que o nível Mega, ele conseguia se transformar em aparência em outros Digimons que ele absorvia, meio como se ele fizesse uma fusão. E assim ele ficava ainda mais forte. Então, por exemplo, ele absorveu um Meramon, ele virava o Daemon com a forma do Meramon. Ele absorveu uma Airdramon, ele virava um Daemon, só que com a aparência parecida com a da Airdramon. E assim ele conseguiu usar os poderes desses Digimons aos quais ele tinha absorvido, né? Então dava pra você perceber que ele era muito, muito poderoso mesmo, considerado até então o Digimon mais poderoso que existia. E o que acontece é que, depois de uma batalha incrivelmente difícil pro Boom, o Boom acaba conseguindo derrotar o Daemon, né? Sem evoluir nem nada, apenas pelo fato de que ele conseguia ficar mais forte sem passar por evolução nenhuma, né? Então ele tinha essa grande vantagem por cima de todos os Digimons, e graças a isso ele foi consagrado como o primeiro Digimon protagonista de todos, né? Dá pra você perceber que ele tem o poder do protagonismo do lado dele, já nesse início de carreira de Digimon, né? O que é muito interessante. Mas fora isso, pessoal, é um design bem simples, os ataques dele eram bem simples também, a maioria dos ataques dele eram ataques físicos, ele batia com a cauda, ele criava tornadinhos usando a cauda, era bem um Vmon, vamos dizer assim, né? E mesmo assim ele se tornava forte o suficiente para encarar qualquer Digimon poderosíssimo que aparecesse na frente dele, não importava que poderes usasse. Inclusive, como vocês viram, ele derrotou um dos 7 Lords antes mesmo dos 7 Lords existirem como grupo, ou mesmo do Daemon se mostrar tão poderoso como ele se mostra futuramente, né? Como no mangá Digimon Adventure V-Tamer 01, né? Então, pode-se dizer que Digimons protagonistas como o Agumon, como o Vidramon, como até o Vmon,
tiveram, de certa forma, embasamento no Boom para que eles fossem colocados como protagonistas nas temporadas futuras, né? Porque o Boom foi o primeiro de todos e ele tem uma aparência semelhante à deles, e os criadores viram que deu certo, que aquela aparência deu certo para um Digimon protagonista. Então, muito provavelmente, esses outros Digimons que vieram posteriormente a serem protagonistas, a serem esses dinossaurinhos, né? A maioria das vezes é um dinossauro de fogo que é o protagonista ou alguma coisa do tipo. Acabaram ganhando esse posto graças ao Boom ter sido o primeiro e ter dado muito certo. Eles terem gostado muito do resultado, né? O que é muito legal. Então, Digi Escolhidos, sobre o Boom, basicamente, isso é tudo que a gente sabe. Eu só queria trazer esse conhecendo pra vocês, porque eu acho que apesar dele ser um Digimon muito simples, ele é muito, muito importante pra franquia Digimon, né? E ele não tem essa atenção que eu acho que ele merecia ter. Ele é meio que um Digimon protótipo, vamos colocar dessa forma. Mas eu acho que graças a toda essa importância que ele tem, seria muito legal, muito interessante que futuramente a gente tivesse o Boom adicionado como um Digimon em outras coisas, né? Só como uma homenagem ou apenas como o fato de que ele é um ser super lendário, né? Super raro pra caramba, que vem de alguma outra dimensão, sei lá. Seria legal ver ele, sabe, em jogos de videogame, aparecendo em alguma temporada, nos jogos de cartas, sendo um Digimon super forte pra caramba, sem bem um motivo, apenas porque ele é mesmo, né? Seria legal ver uma coisa dessa acontecendo, né? Então, vou deixar esse vídeo por aqui e vou pedir que, se possível, vocês deixem aí seus comentários. Falem tudo o que vocês acharam do Boom. Se você já leu Kamon Digimon, fale o que vocês acham do Kamon Digimon e da participação do Boom lá naquela história. Seria muito interessante. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, compartilhem esse vídeo e, se vocês quiserem dar ainda mais suporte para o canal, cliquem no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digi Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Fui Digi Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.